Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a imagem do Brasil na pandemia, política externa do país e a conjuntura internacional. Eu converso com o embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e ex-ministro da Defesa. Embaixador, boa noite. Boa noite, prazer, Denise, estar com você aqui, com o seu público. Embaixador, o Brasil tem recebido várias críticas do exterior, especialmente em relação à questão do meio ambiente, mas também pela forma como tratou da pandemia. O senhor acha que isso pode trazer desdobramentos mais sérios? Bom, os desdobramentos já são muito sérios, não são críticas pontuais a uma ou outra coisa. E eu não gosto da palavra imagem, viu? Porque imagem dá a impressão na época da ditadura, que as pessoas achavam que podiam fazer uma coisa dentro e que fora teria uma visão diferente. Há uma percepção do Brasil que corresponde ao que está acontecendo na realidade. Nós somos quase recordistas, somos em segundo lugar, uma triste medalha de prata aí na questão do coronavírus. Há o problema do clima, há problemas de direitos humanos, ameaça aos povos indígenas, ações no Tribunal Penal Internacional, não sei se elas terão futuro ou não, mas de qualquer maneira isso já é péssimo, do ponto de vista da percepção do Brasil. O Brasil conseguiu um milagre, que sendo um dos maiores países do mundo em população, economia, produto bruto, território, consegue praticamente se isolar. Ninguém quer saber do Brasil. O Brasil tem restrições sérias hoje, por exemplo, de brasileiros irem para o exterior e serem recebidos nos países exatamente pelo risco de contágio. Agora, as avaliações também estão muito negativas do ponto de vista do meio ambiente, né? Sem dúvida, a questão da mudança do clima, que é uma questão de interesse global. Veja bem, nós no governo Lula, no governo Dilma, eu posso falar, sempre tivemos essa preocupação com o clima como uma questão global, ainda que decidindo soberanamente. Nós dizíamos os projetos que íamos fazer, mas reconhecíamos que o problema o problema do clima é um problema global. O Brasil ignora isso, como ignora que o coronavírus é um problema também global. O Brasil é visto como, desculpe a palavra, mas é como tem sido visto, não sou só eu que está dizendo, o ministro Gilmar Mendes, outras pessoas, é visto como um pária internacionalmente, nem os nossos vizinhos, inclusive os que são de direita, para não dizer que é só a esquerdalha, digamos, inclusive os que são de direita não querem saber de conversa conosco. Inclusive tem ameaças sérias, por exemplo, do lado da Europa, de não levar adiante acordos comerciais com o Brasil e especificamente entre a União Europeia e o Mercosul. Sim, e não é por causa dos outros países do Mercosul, é por causa do Brasil, por causa das atitudes em relação ao coronavírus, mas nesse caso, principalmente o clima, os povos indígenas, essas coisas todas repercutem enormemente no exterior. E aí não é uma questão de imagem, não dá para você fazer um uplift, sei lá como é que chama isso, ou fazer uma correçãozinha, não é isso, tem que mudar a realidade, você tem que passar a tratar seriamente. Não adianta quando você tem um problema, vai tratar de Amazônia, que não é uma comissão para isso, tem um outro problema, não, é uma coisa global, é o conjunto das nossas políticas que estão muito afastadas dos valores civilizatórios que o mundo segue. Talvez o governo Trump não siga, mas eu acho que é o único que não segue. Nem sequer os governos de direita na Europa têm uma visão semelhante à do Brasil. Agora, falando em governo Trump, há uma possibilidade de Trump não ser reeleito e nós tivemos uma proximidade muito grande entre o governo Bolsonaro e o atual governo lá nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê a situação do Brasil no caso de vitória dos democratas? Olha, eu só acho a situação do Brasil ruim de qualquer maneira, porque os democratas estão no Congresso, por exemplo, o acordo que se quer fazer lá, que é um acordo pequeno, na verdade, mas de um acordo comercial, os democratas do Comitê de Orçamento, de Finanças, Ways and Means Committee, já disseram que não aprovam. Então é ruim de qualquer maneira. Claro que se vier o Biden, todas essas preocupações também com direitos humanos, com povos indígenas, enfim, a própria posição do Brasil aqui na região vão ser muito maiores. Mas mesmo com... Eu acho que isso é uma questão ainda em aberto. Eu acho que não é certo que o Trump vai perder, porque o sistema eleitoral americano é muito complexo, né? Pessoas falam muito de democracia, mas lá é um país em que a pessoa pode ser eleita sem ter a maioria do eleitorado, né? Como aconteceu com o Trump uma vez. É difícil dessa vez, mas pode acontecer. Eu não daria como certa a vitória do Biden, não. Mas, de qualquer maneira, é um desastre, porque o Brasil precisa de boas relações com a Europa, precisa de boas relações com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, precisa de boas relações com a África e com os países árabes, que importam muita coisa do Brasil. Então, é uma questão de uma visão de uma política global. Ninguém pode depender de um único país, nem China, nem Estados Unidos. Temos que ter uma visão global. O Brasil é um grande país, é um dos maiores países do mundo, né? Como eu já mencionei, e tem que se relacionar globalmente.
com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com a África, com os países árabes. Isso foi o que a gente fez no governo Lula, no governo Dilma e, de certa maneira, até nos governos anteriores, talvez não na mesma proporção, com a mesma intensidade, mas eu fui embaixador do Brasil no governo Fernando Henrique, no governo Collor, governo Itamar, também fui ministro, fui embaixador. Eu não tinha o problema que tem hoje. Hoje em dia, eu acho que ser um embaixador do Brasil é passar vergonha. É uma vergonha ser embaixador do Brasil. E tem algumas questões muito pontuais e que são pessoais. Nós tivemos, por exemplo, nos últimos dias, uma repreensão contra Eduardo Bolsonaro por ele ter se manifestado em redes sociais a favor de Trump. Não é? E foi uma manifestação política. Tivemos o caso Weintraub, que foi indicado para o Banco Mundial. Eu queria saber como é que o senhor avalia essas pequenas questões que nós temos, entre aspas. Elas são parte desse todo, né? Se você tem o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que é filho do presidente da República, circunstância que ninguém pode esquecer, falando, xingando praticamente a China, por exemplo, e tomando partido nos Estados Unidos, isso é um desastre do ponto de vista diplomático, né? Eu acho que falta ao Brasil uma coisa que devia ser cobrada, que é o decoro diplomático. O Brasil tem tido um comportamento que não existe nas relações internacionais. Até esse documento, agora um documento, aliás, muito importante dos bispos brasileiros, muito importante por muitas outras razões, inclusive que propõe um amplo diálogo nacional, mas ele se refere a uma coisa, eu nunca vi os bispos falarem disso. Quando estão falando desprezo pela saúde, pela educação, desprezo pela democracia. Falaram, o Brasil está sofrendo de uma desqualificação nas relações diplomáticas. Isso nunca aconteceu, nunca vi com nenhum governo. Nenhum governo. Eu atravessei períodos muito difíceis da vida brasileira durante a ditadura. Obviamente havia muito problema com o que acontecia dentro do Brasil, mas o comportamento diplomático nunca foi sequer parecido com o que tem hoje. Tanto assim que os embaixadores de carreira puderam atravessar governos diferentes. Eu fui fui ministro Itamar, fui embaixador do Fernando Henrique e fui ministro do Lula e nunca me senti envergonhado. Eu posso ter gostado mais ou menos de uma posição quando eu não era ministro, obviamente, mas nunca me senti envergonhado do Brasil. Hoje eu me sentiria. Enfim, para falar a verdade, eu sei que não posso dizer o que cada um deve fazer, mas que dependem até existencialmente, né, da profissão, mas é uma tragédia ser diplomata do Brasil, para quem tem brios e tem dignidade, né? Para quem não tem, aí não é problema. Em relação a essas questões que nós estamos falando, tivemos também uma situação inédita, que foi aquele documento de ex-ministros da Fazenda e de presidentes do Banco Central, cobrando do governo uma posição mais clara em relação ao meio ambiente, uma posição de preservação do meio ambiente, da Amazônia, até tendo em vista possíveis perdas comerciais. Sem dúvida, essa questão é muito importante do meio ambiente, é uma questão central, como é uma questão central dos povos indígenas, como é uma questão central ao clima de um modo geral e ao desflorestamento, mas não é só isso, eu assinei juntamente com todos os demais ministros vivos das relações exteriores e representantes de todos os governos democráticos, um documento bem forte, muito deplorando os rumos da política externa brasileira e lembrando que a maneira como ela está sendo conduzida é contrária, inclusive, à Constituição brasileira. Isso é muito grave, as coisas que têm acontecido no Brasil, apoiar a intervenção armada na Venezuela, votar a favor de sanções unilaterais contra as Nações Unidas e contra o direito internacional, ser a favor do fim da OMS, como foi dito. Enfim, são coisas que não existem na política brasileira, nunca existiram em qualquer governo. O Brasil participou, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, ao longo da história, no governo militar, antes dos governos militares, nos governos militares, com o Collor, enfim, tudo. Não eu vou ficar aqui enumerando, porque é muito longo. E é um país que se beneficia disso. Quer dizer, quando nós, por mera imitação dos Estados Unidos, fazemos coisas absurdas. Porque os Estados Unidos está muito errado, mas eu posso até entender, porque eles são o maior contribuinte. O Trump quer fazer uma demagogia, quer encontrar bode expiatório para o mau manejo lá da questão da pandemia e falar do OMS. No caso do Brasil, nós nos beneficiamos. Se o Brasil tiver uma vacina ou um medicamento feito aqui, quiser certificar, a gente depende da OMS, a gente sempre fez isso. A OMS nos garante melhor acesso a medicamentos, as normas da OMS são muito favoráveis, em geral, os países em desenvolvimento. Agora estão sendo discutida a questão da vacina como um bem comum, universal, que é uma coisa importante. O Brasil tem que ficar de fora de tudo isso. É uma coisa, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque isso não é uma questão de ser direita ou ser de esquerda. Isso é a favor do povo brasileiro ter acesso à saúde, ter acesso às condições básicas.
Eu trabalhei em governos muito diferentes como embaixador, sou funcionário de carreira. Claro que me senti muito melhor como ministro do Lula, que eu fui ministro do Itamar também, mas me senti muito melhor como ministro do Lula e ministro de Defesa da presidenta Dilma. Mas eu fui embaixador, nunca passei por essas coisas. O Brasil era atuante. O Collor, né, que foi, digamos, poderia ser visto como mais neoliberal, ele assinou, por exemplo, foi assinado na época dele, eu era embaixador em Genebra, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho indígena, na época dele. Ele fez aqui a Rio 92. Enfim, eu poderia enumerar tantas coisas de todos os presidentes, que são coisas normais, né? Algumas você pode gostar mais, gostar menos da maneira de conduzir, mas nunca houve um isolamento, um auto-isolamento, uma autoflagelação do Brasil. Essa questão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Brasil tinha um candidato, nem sei se o candidato era bom, um candidato lá ligado ao ministro Guedes, mas e aí os Estados Unidos atropelam, porque os Estados Unidos jamais tiveram um presidente do Banco Interamericano, porque o acordo, enfim, o pacto que existe desde o início, o pacto não escrito, é que o presidente seria sempre latino-americano. O Brasil, em vez de reclamar, de resistir, agradece. Então, não dá para entender, não dá para entender. Não dá nem para chamar de vira-lata, porque vira-lata tem mais brio, ele reclama. Agora, embaixador, para encerrarmos, eu queria saber como é que o senhor vê esses embates todos entre China e Estados Unidos. Qual o desfecho que isso pode ter? Vai prosseguir, porque já teve em relação ao comércio, em relação à pandemia, questão política e tecnológica. Olha, esse é um grande problema que vai ter que ser enfrentado. Óbvio, nunca é pacífico, há estudos sobre isso, até falando, digamos, de exemplos históricos que remontam à Grécia Antiga. Nunca é pacífica a ultrapassagem de um país por outro. Como no caso do poder econômico, o poder militar, os Estados Unidos continuará a ser o mais importante e quem pode rivalizar mais de perto é a Rússia. Mas nunca é pacífica no sentido, nunca é tranquila. Então esse conflito vai continuar. Agora a questão é como manejar esse conflito para os Estados Unidos e para a China de maneira a que isso não chegue a um conflito aberto. Eu acho que a atitude que o Trump tem tomado é muito negativa, porque é muito na linha de uma nova Guerra Fria. Eu não acho que é necessária uma nova Guerra Fria. Vai haver uma rivalidade, mas nós vamos viver um mundo também multipolar. A Rússia continuará a ser muito importante do ponto de vista estratégico militar. A União Europeia está cada vez mais, apesar da saída da Inglaterra, do Reino Unido, está se fortalecendo com novas medidas de apoio à reconstrução. Países até africanos estão se unindo de maneira muito mais forte para defender, por exemplo, posições em relação à saúde. E o Brasil tem que participar do mundo dessa forma, começando pela integração da América do Sul, da América Latina. Nós tínhamos um instituto fantástico na área de saúde, chamado ISAG, Instituto Sul-Americano de Governança em Saúde, parte da Unasul. Esse governo saiu da Unasul sem consultar o Congresso, quando na realidade o Congresso Nacional aprovou o Tratado da Unasul. Devia ser consultado se vai sair, porque é um tratado, o tratado tem força de lei internamente. Então, eu acho que a gente vive nesse desastre, eu acho que China e Estados Unidos sim vão ter um momento de grande rivalidade e o mundo vai ter que ajudar a manejar isso de modo a evitar que seja uma guerra fria. Qualquer ação nossa, como por exemplo, desculpe terminar, uma ação nossa, como por exemplo, entrar em ataques à China, inclusive na Organização Mundial do Comércio, é uma coisa desastrosa para nós e não é boa para o mundo. Perfeito. Eu conversei aqui com o embaixador Celso Amorim, que é ex-ministro das Relações Exteriores e ex-ministro da Defesa. Embaixador, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado a você, Denise. Com vocês.